E aí, pessoal, mais um dia de quarentena. Eu queria te fazer uma pergunta. O que o medo tem a te oferecer? Quais os benefícios que o medo traz para a sua vida? O medo, ele rouba a sua identidade, ele rouba a sua energia, ele rouba você do seu propósito. Você nasceu com um propósito, você nasceu com um objetivo, e o medo, ele rouba tudo isso de você. Quando a gente analisa o povo que caminhou com Deus dentro do contexto bíblico, quando Deus ordenou Moisés ir para o Egito para poder libertar o povo dele depois de 400 anos de escravidão, depois da libertação eles foram para o deserto. E lá no deserto Deus mandava Moisés subir no monte e ali ele conversava com Moisés durante dias. Mas o propósito de Deus foi pegar todo o povo para que o povo pudesse ter acesso a ele e conversasse com ele ali face a face, recebendo a direção direta, não tendo Moisés como intermediário, mas Deus ele queria levar todo o povo. E o povo não quis. O povo, quando uma vez Deus desceu, e quando Deus descia, naquele tempo, baixava uma nuvem, e vinham raios, relâmpagos, vinham trovões, vinha manifestação de fogo, de energia. E o povo que estava ali ouvindo a voz de Deus ficou com medo e virou para Moisés e disse: Moisés, sobe você no monte, conversa você com Deus, porque nós não queremos conversar com ele. O medo, lá no princípio de todas as coisas, roubou de Adão a postura que ele deveria ter de chegar diante de Deus e poder ser muito claro com ele: Senhor, eu desobedeci, eu errei, eu falhei, nós agimos contrário ao teu querer, contrário à tua vontade, nós estamos aqui. O que ele fez? Ele fugiu. Lá mais à frente, depois que a nação já tinha se estabelecido na sua terra, a nação de Israel, o povo de Israel, Deus ele queria ser o governante da nação, o rei da nação. Mas as pessoas olharam para as outras nações e elas tinham reis, elas tinham governantes, e viraram para Deus e disseram: nós queremos um governante. Deus ele está o tempo todo querendo se aproximar de nós, o tempo todo querendo conversar com a gente face a face, querendo esse relacionamento, querendo de volta essa conexão. Mas o medo de querer enfrentar a Deus, de encarar a Deus, de se relacionar com Deus, ele vai tirando cada dia de nós a nossa conexão com o Criador. Então o que o medo ele tem para te oferecer? Ali quando Jesus estava ali ministrando o Evangelho, tem uma passagem lá em Mateus, no capítulo 14, que diz que os discípulos estavam no barco em uma grande tempestade durante a noite. E Jesus ele veio andando sobre as águas. E os discípulos que já se relacionavam com ele, que conheciam ele, quando eles olharam aquele homem andando sobre as águas, eles tiveram medo, eles tiveram pavor. E eles achavam que aquilo era um fantasma. Eles olharam para Jesus e achavam que ele era um fantasma. Esse é o poder do medo. O medo ele desconfigura a nossa visão ao respeito de quem Deus é, ao respeito de quem nós somos, a respeito do que você nasceu para fazer, a respeito da sua vocação, do seu talento, a respeito daquilo que é o lugar que você deve estar. Então eles enxergaram Jesus como um fantasma. É como se eles estivessem num filme de terror. E muitos de nós parece que nesse momento nós estamos assistindo um filme de terror. Porque o pânico tem se instalado. Porque o medo a cada dia tem tomado o coração das pessoas. Tem lugares que as pessoas já estão invadindo os mercados e saqueando porque estão desesperados. Alguns, claro, oportunistas. Outros, na ânsia de que pode faltar algo. Que pode faltar o alimento. Por causa de tudo que tem acontecido, por causa do vírus. As pessoas estão desesperadas. Tem muita gente que está em pânico. Mas Deus ele não nos chamou para viver em pânico. Para viver com medo. Quando eles olharam ali aquele fantasma, Jesus ele se identificou. E ele falou: sou eu, vocês não me reconhecem mais? Então, ali eles entenderam quem ele era. Então, às vezes você está vendo um fantasma. Você acha que é um fantasma. Mas a circunstância da vida está trazendo Jesus mais para próximo de você. E você precisa compreender a voz dele. Você precisa compreender que ele chega, é no meio do caos mesmo, é no meio da tempestade. É no meio daquilo que estamos vivendo como nação.
Deus ele está chegando diante de cada um de nós e nós precisamos despertar para isso. Mas muitos estão vendo fantasmas, ou não se aproximam de Deus por medo. Senhor, eu não quero a tua presença, ou eu não sou merecedor, ou eu não consigo caminhar com o Senhor. Você aprendeu a andar de bicicleta como? Você teve que cair. Você, quando era criança, para poder dar os primeiros passos, você teve que apoiar no sofá, você teve que se apoiar nos objetos, se depois de alguns tombos e alguns joelhos ralados, você começou a andar. Porque o cérebro, ele funciona dessa forma. O cérebro funciona com tentativa e erro, aperfeiçoamento, tentativa e erro, aperfeiçoamento. Então, muitos têm medo de andar com Deus, com medo de errar e não dar conta. Outros não fazem nada na vida porque têm medo de tentar, de partir para a ação. Tem medo de o que vão pensar de mim. Eu posso ser exposto. Então o medo ele não tem nada para nos oferecer. Então nosso próprio cérebro aprende com a tentativa e com o erro. E ali, Pedro, quando viu que era Jesus, mesmo no meio da tempestade, o que ele decidiu fazer? Ele foi o único que teve a coragem de sair do barco e perguntou para Jesus, se é o Senhor mesmo, me faz andar sobre as águas. E aí ele pegou e colocou os pés sobre as águas e começou a andar. Fantástico, maravilhoso. No meio daquele caos, ele viu que parecia um fantasma, depois ele entendeu que era Deus ali ao lado dele. Depois ele viu ele o chamando e ele querendo a prova, ele começou a andar sobre as águas. Mas aí diz que logo ele teve medo e quando ele teve medo ele afundou. Mas quando ele afundou, Jesus estava com as mãos ali, estava ao lado dele, estendeu as mãos e o levantou. E tem muita gente que olha esse tipo de ação de Pedro e fala, ele não teve fé, ele afundou. Mas a vida é assim. A vida você começa, você vence o medo, você vence os seus fantasmas, você se alinha com Deus e você vai dando um passo de fé de cada vez. Pode ser que diante da circunstância você venha a ser abalado, mas mesmo você vindo a ser abalado e afundando um pouco, Deus está ali para poder levantar você de novo, para pegar você pela mão e para poder te dar o destino que você nasceu para poder ter. Então vamos colocar o medo no lugar dele. O medo nunca nos ofereceu nada. Pelo contrário, a coragem, ser forte e corajoso, ser valente, enfrente as batalhas, prossiga, avance, tenha fé. Tenha fé que você vai passar dessa situação. Nós vamos vencer isso como nação, como brasileiros, como patriotas. Nós vamos superar esse momento de dificuldade e vamos estar mais fortes do que quando nós iniciamos tudo isso. E o que é Deus? Deus ele tem uma linguagem. Você foi criado por ele, mas muitos estão desconectados. E como é que eu faço para me conectar? Vou te dar um exemplo. A Apple, quando ela criou seus produtos, iPhone, iPad e por aí vai, ela criou o seu sistema operacional, que é o iOS. E ele é uma plataforma que ele conversa só com aqueles que são da sua plataforma. Eles interagem entre si. Os aplicativos, tudo vai sendo baixado dentro dessa conversação, dentro dessa linguagem. E eles operam muito bem entre eles. Steve Jobs teve uma grande sacada, porque quando ele cria um sistema operacional e ele cria os acessórios como carregador, entre outros, e não existe outro carregador, tem que ser aquele carregador específico que eles criaram, tem que ser os acessórios que eles criaram uma demanda gigantesca para as pessoas comprarem o seu produto e voltarem a comprar novamente. E você tem hoje a Apple aí entre umas das maiores empresas do mundo, as mais valiosas do mundo. Agora o Android, o sistema Android, ele é diferente. Ele é acessível a diversas plataformas, ele é acessível a diversos celulares e aplicativos. Porém, o Android não conversa com a Apple, não conversa com o iOS. Deus, ele tem uma linguagem. Deus, ele tem uma plataforma onde ele opera. E o Espírito Santo é o que nos dá acesso a poder fazer parte dessa engrenagem. A Bíblia, de certa forma, ela é um livro que muitos não entendem e o sentem como codificado, mas o Espírito Santo descodifica e nos faz entender a mente do Criador, nos faz compreender os sentimentos de Deus e nos faz voltar de volta à nossa origem. E nos faz entender para o que nascemos.
Deus ele está manifestando o reino dele aqui na terra. E Deus ele está te chamando para fazer parte disso. Deus está te chamando a reconhecer isso, para você ativar a sua fé. Nós podemos estar na nuvem. Nós temos o iCloud, nós temos as nuvens onde nós armazenamos os nossos dados, e Deus ele é assim. Ele quer que nós adquirimos a sensibilidade para poder ouvir a sua voz, acessar as informações que existem na sua nuvem, que é o seu céu de glória, de poder, que é o seu reino, e ele quer baixar tudo aqui na terra em nós, e quer nos fazer um ser humano melhor, quer nos fazer caminhar como homens e mulheres poderosos nessa cidade. Ele nos deu poder e autoridade para poder manifestar a cura, para poder manifestar a libertação aos cativos, aos que estão oprimidos. Ele nos deu poder e autoridade, a conexão do céu com a terra. Deus quer fazer isso na sua vida. Volta para o caminho que você nunca deveria ter saído. Não tenha medo de buscar o Senhor. Não tenha medo de servir a Deus. Não tenha medo. Muitas pessoas não servem a Deus porque elas acham que ela precisa ser super santa, ou que ela no meio da caminhada ela vai se desviar do caminho, ou ela vai se perder. E eu queria dizer para você que você precisa se lançar, você precisa de ação, você precisa se jogar, você precisa se entregar. E no meio do processo nós vamos aprendendo a andar. O importante é reconhecer que Deus é soberano sobre as nossas vidas, que Jesus pagou o preço por nós, que nos resgatou da maldição, da morte, do inferno e nos deu um destino. Essa terra será diferente, sabe por quê? Depois que nós passarmos esse período de quarentena, esse período onde a curva do vírus já vai diminuir, sabe por que nós vamos sair mais fortes? Porque homens estão sendo curados no seu lar, na sua casa. Mulheres estão tendo de volta a sua identidade. Famílias estão voltando à mesa, estão voltando à comunhão. Homens estão vendo o que realmente vale a pena nessa vida. Homens estão entendendo que a maior instituição é a família. E quando nós voltarmos para o campo de batalha, nós vamos para poder transformar esse mundo. Nós vamos para poder manifestar a vida de Deus, a presença de Deus. Porque é só a presença de Deus que vai curar a depressão, que vai curar enfermidades na alma, que vai poder nos devolver ao nosso local de origem. Que Deus abençoe sua vida e que você cresça nesse período. Que você cresça como nunca antes, que você tome de volta a rota, que você volte a acessar os céus, que a sensibilidade aos seus ouvidos possam voltar e você volte a ouvir a voz de Deus. Que o teu coração venha pulsar novamente como assim era no início. E para você que não conhece, fica um convite. Se lança na presença dele, fala com ele, porque ele está aí no seu lar, ele está aí na sua casa, ele quer manifestar-se sobre sua vida. Que Deus os abençoe.